Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar nesse momento a nossa aula de ciências. Nós vamos iniciar fazendo a correção da aula passada, da atividade da aula passada, nosso livro, página 145, que diz o seguinte: com exceção dos vírus, os demais micro-organismos têm célula. Qual é a característica em comum que a maioria dos micro-organismos apresentam quanto ao número de células? Aí você deve ter respondido aqui. Eles são unicelulares, ou seja, formado apenas por uma célula. Aqui, eles são unicelulares. O que significa unicelulares? Que são formados apenas por uma célula, correto? Então vamos lá, mas vocês têm que ter colocado a definição correta. São unicelulares, formados apenas por uma célula. Observe as imagens a seguir, que exemplificam diferentes seres vivos. Circule as que representam os seres unicelulares. Vocês devem ter circulado a ameba, a bactéria, certo? A ameba, a bactéria, a alga e o paramécio, certo? Então, a árvore, o ser humano, o cachorro e o pato, eles não são unicelulares. Vamos dar continuidade aqui à nossa correção. Marcar um X nas frases que apresentam informações corretas. Então, vamos lá. As células dos fungos apresentam uma organela chamada cloroplasto? Não. Segunda, na célula das bactérias há uma estrutura envolvendo o material genético? Sim. Terceiro, as células dos protozoários abrigam uma estrutura chamada núcleo? Sim. E a quarta, na célula das algas microscópicas verdes, há um pigmento verde chamado clorofila? Sim. Então você deve ter marcado a segunda, a terceira e a quarta, certo? Agora nós vamos passar para a nossa terceira unidade, certo? Micro-organismos na indústria. Então vamos lá. Nós vamos hoje da página 146 até a 150. Nesse capítulo você vai estudar a importância dos micro-organismos na produção de diversos produtos do nosso cotidiano. Além disso, por meio de um experimento, você vai verificar como ocorre o processo de fermentação. Aí nós temos a nossa seção, né? A seção Conversa Vai. Observar a imagem de abertura. Quais alimentos aparecem nessa imagem? Aí vocês vão observar, né? Que ingredientes são utilizados para preparar cada um desses alimentos? Ao provarmos algumas colheradas do iogurte ou ao comermos pão, ingerimos alimentos que foram produzidos pela ação de micro-organismos. Quais são os micro-organismos que são utilizados no preparo do iogurte e do pão? Como eles contribuem para a produção desses alimentos? Aí você vai escrever aqui. Falando um pouco na fermentação, né? A palavra fermentação, ela não é desconhecida de vocês. Já devem ter escutado bastante falar sobre sobre essa palavra, né? Alguns micro-organismos, principalmente as bactérias e as leveduras, que são um tipo de fungo, realizam um processo chamado fermentação. Esse processo consiste em o quê? Na transformação dos nutrientes em outros produtos por meio da liberação de energia, a qual é aproveitada. Então, a fermentação é um processo em que há uma transformação de nutrientes em outros produtos por meio dessa liberação. A fermentação é um processo que não precisa da participação do gás oxigênio para acontecer. Então, aqui vocês observam, né? Tem o açúcar, tem a levedura, e aí que é igual ao gás carbônico mais o álcool, certo? Então, na produção do etanol, o açúcar da cana-de-açúcar é fermentado pelas leveduras. São produtos dessa fermentação o gás carbônico e o álcool. Repare no esquema anterior que o gás oxigênio não participou aqui, para que acontecesse a representação do processo de fermentação na produção do álcool, certo? Aí nós vamos ter
ARA, certo? Que vocês vão ter a oportunidade de jogar. E agora, qual a importância dessa fermentação? Ela é fundamental para a sobrevivência de certos tipos de bactérias, pois é por meio desse processo que os micro-organismos obtêm a energia necessária para o seu desenvolvimento. Na indústria alimentícia, né, ela é muito importante na produção de alimentos, como pães, massa, queijo, iogurte. Então, sempre que você for consumir um pão, um queijo, um iogurte, você vai lembrar que nele aconteceu o processo de fermentação, certo? No preparo do pão, as leveduras presentes no fermento biológico fazem a fermentação do açúcar da farinha do trigo, transformando em álcool e gás carbônico. Esse gás é que faz a massa crescer. Então, aqui vocês observam esse processo, né? É o mesmo potinho que, com o passar do tempo, ele vai crescendo. Quando a gente coloca um bolo, né, no fogo para assar, ele começa a assar, e o que vai acontecer com esse bolo? Ele vai ficar fofo, ele vai crescer, certo? Vamos lá. Na página 149, nós temos o nosso projeto Eu Cientista. E vocês vão fazer essa experiência que está sendo pedida aqui e vão poder observar de fato como essa fermentação acontece. Vocês vão ver que não é difícil, de jeito nenhum. E vão responder os itens A e B, certo? E a nossa última página de hoje, atividade, a respeito da fermentação, você vai marcar V ou F. Aí nós temos 1, 2, 3, 4 opções. Questão 2, vai completar, né, com açúcar, álcool, carbônico, fermentação, leveduras e oxigênio. Daí você vai ler e vai completar essas lacunas. Passando lá para nossas fichinhas, certo? A nossa ficha de atividade da aula passada era 79 e 80. Pedia para que vocês relacionassem as imagens, né, com os grupos dos fungos de micro-organismos. Então, aqui eu não consigo deixar as 4. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui o zoom para ficar as 4. E aí a gente poder ligar, certo? Vamos lá. Só um instantinho. Pronto. Esse primeiro, bacteriófago, você deve ter ligado para vírus. Segundo, você ligou para bactérias. Terceiro, a ameba, você ligou para protozoários. E as leveduras, você ligou para fungos, né? Então, esse esquema aí tinha no livro de vocês, né? Apesar de parecerem nomes bem estranhos, eles não são muito complicados, certo? Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima atividade. Essa próxima atividade, ela é pessoal, certo? Então, deixa eu só a tia apagar aqui para não ficar. Você iria escrever frases sobre, usando vírus, bactérias, protozoários e algas e fungos, certo? Passando para as folhinhas de hoje, que eu vou só mostrar aqui rapidinho. Então, vai trabalhar um microscópio, né? Vai responder sobre isso aqui. Então, nós temos aqui algumas informações sobre o microscópio. Nós vamos da 81 até 84, né? Com o aperfeiçoamento da microscopia, tem contribuído para o desenvolvimento da ciência. Indique a ordem dos acontecimentos. 3, você vai ler e indicar quais micro-organismos se referem, vai preencher o quadro a seguir com o nome dos grupos encontrados. Na 83, mesmo processo lá, fermentação que a gente viu hoje, certo? E pronto, aqui na 84 nós temos um esquema que que representa a transformação. E na terceira questão, você vai circular somente os alimentos que são obtidos por meio do processo de fermentação. Na próxima aula, a gente continua falando um pouco, né, sobre fermentação. Estamos chegando aqui ao fim da nossa aula de ciências de hoje.
Tenham muita atenção quando vocês forem realizar o experimento. Vocês não deixem de realizar, porque vão ter perguntas embaixo sobre como foi realizado. São ingredientes fáceis, simples, que vocês vão fazer, vão ver como que acontece de fato esse processo de fermentação. E na próxima aula a gente volta a falar mais um pouco sobre esse processo. Até lá então.